Qual seria o papel do sonho nessa história? Aleatoriamente a gente começa a ver imagens na nossa mente enquanto a gente dorme. Isso teria algum papel? Sim. Existe uma previsão do futuro, igual os antigos achavam? Existe uma grande discussão em cima disso. Previsão de você voando e pulando de um prédio não é muito legal, né? Tipo, acho que não. Pode ser uma metáfora. Há muito tempo tenta-se, não é, atribuir um significado para o sonho. Dos mais antigos relatos, vou colocar assim, até bíblicos, que tem vacas magras, 7 gordos. Isso, perfeito. Até Platão, que acreditava que no momento em que estávamos sonhando, revelaríamos aquilo que é mais oculto nosso, de agressividade, de medo, passando por Freud, que tem um livro, não é, sobre o significado dos sonhos também, que acreditava ser um produto ali do inconsciente. Até Aristóteles, que mencionou sobre que os sonhos acontecem em eventos cotidianos. Não é? Mas existe uma característica que eu quero pontuar sobre o sonho, sobretudo esse sonho com um forte cunho emocional, que é justamente para a superação de traumas. Porque nós nos confrontamos com os nossos traumas no momento do sono, em especial o REM. Porque lá, nesse momento, não existe a assinatura do medo e da ansiedade chamada noradrenalina. Está ausente esse tipo de neurotransmissor e uma das funções propostas para o sonho é justamente, né, a superação de alguns traumas, alguns mais fortes, outros mais leves, situações estressoras do dia a dia, para que possamos superá-la. A gente não sabe, porque é difícil estudar o sonho, né? Por exemplo, um trabalho muito legal que o Matt Walker fez, que é autor do livro Por que Nós Dormimos, colocou a galera para dormir e ele tinha uma hipótese de que essa fase do sono em que a gente sonha, ela é boa para criatividade, pela forma como o cérebro está atuando. Ele acordou o pessoal justamente quando eles estavam nessa fase e colocava eles para desvendar anagramas, né? Você vê as letrinhas e descobrir uma palavra. Daí eles viram que, de fato, o pessoal que eles acordavam do sono REM, que é quando tem o sonho, eles conseguiam descobrir melhor ali o resultado. E tem um outro pesquisador chamado Robert Stiggold, que fez um trabalho mostrando como que o sonho é importante para resolver problema. Colocou o pessoal para andar num labirinto, e no labirinto tinham objetos para você se guiar, né? Parte dessa galera, então eles fizeram uma primeira sessão de treino, depois voltaram para o experimento. Parte ficou acordada e parte foi dormir. O pessoal que dormiu conseguiu depois resolver o labirinto muito mais fácil. E entre o pessoal que dormiu, eles viram o que eles sonharam no sono. O pessoal que sonhou com o labirinto conseguiu resolver bem melhor o problema do labirinto do que todo o resto. Então, assim, são evidências, né? Parece então que sonhar com um problema pode ser interessante para você resolvê-lo. Mas, de novo, né? A gente não tem como ter certeza. O sonho é uma zona, né? Você tem movimento, áreas que geram movimento, áreas que geram visão, muita emoção. Às vezes é um negócio bagunçado. O que os dados mostram é que boa parte do sonho ele é composto por preocupações emocionais. A gente tem várias histórias, infelizmente, né, histórias trágicas de pessoas que morrem em acidente de avião. Eu fiquei muito marcado pelos Mamonas lá atrás. Há pouco tempo tivemos a Marília. E eu lembro que na época dos Mamonas, alguma das famílias dos cantores comentou que, nossa, ele sonhou que ia cair de avião. Mas é porque ele sabia que ia voar de avião pequeno. Então talvez estivesse preocupado com isso e isso influenciasse o sonho. Não era que o sonho previu o acidente, é que o fato de voar de avião influenciou o sonho, no final das contas. Perfeito. Você citou o Siddhartha, ele tem aquele livro que é O Mensageiro da Noite, se eu não me engano. E lá ele conta a história de um industrial, acho que era inglês ou americano, mas ele estava com um problema em um tear mecânico que ele estava criando, ele não conseguia achar a solução para aquilo, ele foi dormir e ele sonhou com uma tribo de guerreiros, onde as lanças tinham um buraco. Era uma lança, mas em vez de ser sólida ali, o metal tinha um buraco no meio. Ele falou, nossa, se ao invés de colocar a linha no final da agulha, eu colocar na frente, será que vai dar certo? E aquilo solucionou o problema que ele tinha no tear que ele queria criar. E o que eu acho curioso sobre o sonho é que muitas pessoas ainda têm essa concepção de que, olha, o sonho é um aviso de que algo vai acontecer. Mas voltando, saindo agora do sonho para a parte do sono novamente. Muita gente comenta do chamado ciclo circadiano, né? Que vira do latim de cerca de um dia. E ao longo da evolução a gente ficou alinhado com isso. Quando o sol nasce, a gente está acordando. E aí, quando o sol está se pondo, a gente já começa a ficar mais relaxado, pronto para o período da noite. Seria o ideal. Então, como que está essa relação do ciclo circadiano hoje com as pessoas? E como que isso afeta o sono? Porque agora não tem mais só o sol guiando a gente. Sim, esse é um dos aspectos mais importantes do sono, por incrível que pareça, é o horário que o sol nasce e o sol
se põe. Assim, o sono da galera tá bem zoado atualmente, em parte porque a gente se desconectou disso. É muito fácil você ficar num lugar fechado, com luz artificial. Então você bagunça o seu cérebro, mas a luz, a presença de luz é um dos sinais mais importantes que o cérebro usa para saber que horas são. Quando tem luz, ele fala, o dia começou, vamos lá, tocar o terror. Quando não tem mais luz, o dia acabou. E agora é muito fácil, como eu disse, a pessoa com luz artificial, o sol se põe e você ainda continua tendo luz, o cérebro não sabe que horas são e você afeta vários processos no corpo. Sobre o efeito biológico do sono, eu lembro que o Paulo Musi já veio aqui no podcast. E eu até falei com ele que eu tinha ouvido na época, não tinha vídeo, um podcast onde ele participou, onde ele dizia que, na média, como ele trabalha muito, ele dormia pouco. Tava dormindo, sei lá, 5 horas por dia. E aí ele foi passar férias, né? Provavelmente a Roberta mandou ele fazer isso. Né? E aí falou, não, vamos passar férias. Ele foi lá e manteve toda a rotina dele igual. Então ele malhava, o mesmo que ele malhava quando estava trabalhando, ele comia a mesma coisa, só que ele dormiu mais. O Paulo Musi, ele é gigantesco e ele treina muito, ele é um médico e ele é fisiculturista, né? Eu não sei se ele compete, mas ele já competiu e enfim, tem o físico de um fisiculturista. E ele falou que só de trocar o sono dele, de dormir, né, das 5 horas que ele dormia e por umas 7, 8 horas, ele ganhou, não lembro agora quantos quilos de massa, mas foi uma coisa absurda, assim, em um período de uma semana. Então, há efeitos positivos e negativos quando a gente fala de privação do sono. Como é que funcionam esses efeitos? Deixa eu só fazer um comentário em relação a isso. Esses dias me convidaram para um podcast, aí o pessoal estava falando de alimentação, né? Tava falando que a gente está aqui numa competição, como é que eu faço, como é que a gente vai se alimentar melhor e vai ganhar massa, perder gordura. E eu falei, cara, o básico a gente já sabe, né? Tem que comer mais proteína, se alimentar melhor, principalmente comida de verdade e tal. Aí eu falei, mas como todos vocês aqui são empreendedores, trabalham muito, estão sempre estressados, eu acho que quem leva é quem vai conseguir, de alguma forma, modular o seu estresse e dormir melhor. Porque no sono que todas as coisas que a gente faz durante o dia é convertido, e principalmente isso, pensando no que o Paulo Musi disse, né? É no sono, por exemplo, que a gente produz o hormônio do GH, que é o hormônio de crescimento, que vai fazer o músculo. Então, se você não dorme, não vai ter como você dar uma crescida e ganhar músculos aí. Com certeza. Todos, assim, qualquer objetivo que você queira alcançar vai ser afetado pelo sono. E um dos aspectos mais afetados pelo sono é o metabolismo. Tem uns trabalhos mostrando assim que você põe a pessoa para dormir num lugar claro, com uma quantidade de luz, menos que aqui, né? Mas tipo um quarto. No dia seguinte, ela já tem resistência à insulina. A insulina já não responde adequadamente. É um trabalho que acabou de sair. Então, assim, o corpo inteiro é impactado. E tem um outro trabalho que eu gosto muito, que é muito... porque tinha luz no local. O cara dormindo no horário que devia dormir. Exato. E essas afecções são tanto agudas, né, quanto crônicas também, né? Só para ter uma ideia, só porque tem luz já vai afetar um pouquinho o seu sono e já vai ter esse impacto no metabolismo. Tem um trabalho muito legal, que é um dos mais citados, que eles pegaram pessoas e colocaram elas para dormir em diferentes quantidades. Um grupo dormia 4 horas, um 6 e um 8. E aí, ao longo das 2 semanas, passavam um teste de atenção. Pra galera que fala que dorme 5 horas e fica bem. E o grupo que dormia 6 horas, que é o que muita gente vivencia, eles faziam teste de atenção todos os dias e o desempenho atencional deles foi piorando a cada dia, porque falta de sono acumula. No 10º dia, o pessoal que dormia até 6 horas tinha um desempenho atencional tão ruim quanto o pessoal que virou uma noite inteira. Então, assim, você ficar 10 dias dormindo até 6 horas, você vai acumular problemas mentais, problemas de desempenho, que vai te deixar tão ruim quanto alguém que virou uma noite inteira. Não, eu via isso muito no exército, nos acampamentos que a gente fazia, porque você chegava descansado e durante uma semana você não dormia quase nada. De tempo de sono, dava coisa de 8 horas por uma semana em um acampamento normal. Nos mais puxados era coisa de 3, 4 horas de sono. Total? Total. Na semana? No final, durante semana que eu digo 5 dias, alguns tinham 6 dias. Eles estavam treinando pra guerra, né, gente? Você acha que dá pra dormir na guerra? Mas a gente chegava a alucinar. Tinha um negócio que a gente falava, a gente chamava de teletransporte. Você estava marchando, né? Marchando, que eu digo, é se deslocando no período noturno. E aí você fechava o olho e quando você abria, você estava em outro lugar. Você tinha continuado a andar sem perceber que tinha andado. E você achava, cara, batido no barranco. Ele acordava quando batia no barranco, por exemplo. E isso era bizarro. Tanto que situações de atenção que a gente normalmente teria, lá ficavam desligadas. Tinha instrução com animal peçonhento, por exemplo. E aí o hábito dos instrutores era, olha, estão com animal peçonhento, quem dormir vai ter que ficar segurando a cobra. E a cobra não era peçonhenta, mas era uma cobra que mordia, né? Então podia machucar.
E aí o cara dormiu, aí deram a cobra pra ele segurar. Ele tava com tanto sono que ele perdeu a cobra. Ele largou assim. E aí depois ficou procurando. Cadê a cobra? Não sei, quem tem que achar. Um cara com atenção, ele ficaria nervoso com aquilo. Ele tava com tanto sono que ele foi relaxando. E eu só lembro que era um cutucando o outro, assim, sabe? A cobra. Caraca. Mas ainda sobre esse ponto do sono, uma dúvida que eu tenho. Eu e a Malu, a gente acorda muitas vezes durante a noite. Porque a gente tem o hábito de dormir abraçado. Então, de noite, às vezes eu acordo pra mudar a posição. Eu acordo pra abraçar ela e ela acorda junto. E quando ela acorda, eu acabo acordando, então a gente acorda algumas vezes. Mas não é um acordar despertar. O fato de você acordar, assim, brevemente, isso não afeta de forma nenhuma, não é essa... É normal acordar. Essa característica do sono, não REM, então não tem problema algum. Porque o pessoal de vez em quando fala, nossa, dormi 8 horas sem acordar, sabe? Então não tem Mas muita talvez diferença disso pra uma A pessoa outra. pode só não lembrar. A pessoa pode ter acordado várias vezes e não lembra, porque a gente acorda, mexe e volta. O problema é a pessoa acordar e não conseguir dormir de novo, que é um problema que muita gente enfrenta. Às vezes por ansiedade ou temperatura do quarto. Duas substâncias assim muito importantes de serem relatadas que não podem ser utilizadas de forma nenhuma antes de dormir, que é o THC, que é um dos princípios presentes, né, na maconha, e também o álcool. Eles afetam sobremaneira a qualidade do sono. Aquele estereótipo que você vê em filme, do cara usando maconha e ficando mais lento. Isso. Então não ajuda a dormir. Não, isso ocorre porque você vai ter uma exacerbação, vai ter um aumento de um neurotransmissor chamado GABA, que realmente deprime a atividade do sistema nervoso. Mas isso afeta a qualidade do sono. Você falou que com uma noite de sono mal dormido, o cara já vê uma resistência à insulina, por exemplo. Sim. O que a gente vai vendo ao longo de... Tipo que eu fazia no exército, uma semana sem dormir. O que vai acontecer? Cara, eu nem sei te dizer de cabeça, Bruno, mas... Claro, depende muito do quanto você está se privando de sono. Mas basta uma noite de sono. Aliás, quem nunca dormiu mal uma noite acontece, ou virou por algum motivo. Como é que você ficou no dia seguinte? Um caco, né? Você não consegue prestar atenção, você fica mal-humorado, você fica impulsivo, você fica com vontade de comer mais, você fica com vontade de comer mais. Aliás, a seleção de comida muda. O mundo muda completamente. E aí, bom, se você segurar isso por vários dias, alucinação, sensação de dor aumenta, percepção, enfim, é um...